Boa noite a todos. Meu nome é Edson Fadel Filho, tenho 27 anos e sou acadêmico do terceiro período de História. Hoje, darei uma breve aula sobre a Primeira Guerra Mundial, seu início e principalmente sobre os motivos que levaram a ela. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que, como o próprio nome já diz, aconteceu em escala global. Mas antes disso, temos de fazer um breve exercício e pensar o seguinte: por que a humanidade entra em conflitos? Por que, ao longo da nossa história, as guerras acontecem? E principalmente, o que levou essa guerra em especial a assumir uma escala global? Muito disso é explicado a partir do momento que compreendemos o contexto histórico em que a Primeira Guerra Mundial aconteceu. No início do século XX, muitos países europeus já estavam anos-luz à frente dos seus vizinhos africanos e asiáticos nos quesitos de industrialização, de tecnologias para movimentar, como trens, caminhões. Tudo isso contribuiu para que a hegemonia europeia crescesse cada vez mais. Quando falamos em hegemonia europeia, temos de ter em mente que estamos falando em termos econômicos e militares. Brevemente, passando pelo contexto histórico, a Primeira Grande Guerra aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Nesse momento da história, os países, as principais potências europeias estavam colonizando países na África, colonizando territórios na Ásia, e esses territórios foram extremamente disputados, o que levou a um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial, que foi o imperialismo. O que podemos compreender por imperialismo? O imperialismo nada mais era do que a busca pela expansão de um império. Ou seja, o Império Alemão buscou expandir suas colônias na África. O Império Britânico buscou expandir suas colônias na África, na Ásia. O Império Italiano buscou expandir suas colônias na África. Temos de citar também, entre os principais motivos da guerra, o nacionalismo. O estopim para a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Mas por que isso aconteceu? Por que o arquiduque foi assassinado? O Império Austro-Húngaro, entre todas as suas nações, englobava diversos grupos étnicos, diversos grupos que não estavam necessariamente contentes sobre o comando austro-húngaro, o que levou sérvios a cometerem o assassinato de um arquiduque austríaco em território na Bósnia. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim para a guerra, quando a Áustria deu um ultimato para a Sérvia buscando justiça pelo arquiduque. A Sérvia, não concordando com todos os termos do ultimato, acabou entrando em guerra com o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, aliado de longa data do Império Alemão, se viu em uma guerra de pequena escala na Europa. Mas essa guerra de pequena escala escalou e cresceu até o ponto de se tornar uma guerra mundial. Como isso aconteceu? O Império Austro-Húngaro, juntamente com o Império Alemão e com o Império Otomano, formava a Tríplice Aliança. Enquanto a Tríplice Entente, formada pela República Francesa, pelo Império Russo e pelo Império Britânico, disputavam contra o outro bloco a hegemonia da qual estávamos falando anteriormente,
Ou seja, dois blocos distintos estavam buscando a hegemonia econômica, a expansão das suas colônias e a hegemonia militar sobre o outro bloco. Em que momento a guerra se tornou na proporção que ela era, uma guerra mundial? Em que momento isso aconteceu? Temos de considerar o seguinte: antes, em outras guerras, não haviam tecnologias de movimentação tão rápidas, ou seja, não existiam trens para mobilizar tropas, para se mover, não existiam barcos tão rápidos que fossem a vapor, que fossem a carvão e qualquer outro combustível. Isso permitiu que vários países ao redor do globo se envolvessem. Quando nós falamos em tríplice entente e tríplice aliança, nós não podemos considerar que só esses países se envolveram na guerra. Muitos outros estiveram envolvidos, como, por exemplo, a Bélgica, ao lado da tríplice entente, os Estados Unidos, o Japão, a Bulgária, ao lado da tríplice aliança. É importante compreender que, a despeito da guerra acontecer principalmente na Europa, ela envolveu também as colônias citadas anteriormente. Ou seja, territórios na África foram disputados, territórios na Ásia foram disputados, os redutos coloniais foram convidados a participar da guerra. Temos uma grande participação, para exemplificar isso, dos soldados canadenses, dos soldados australianos, dos soldados neozelandenses, soldados indianos, todas colônias britânicas que tiveram homens na frente de combate. A Primeira Guerra Mundial envolveu muitas pessoas em muitos locais. Só que os principais frontes a serem considerados da mesma são o fronte ocidental, onde a Alemanha, a Bélgica e a França estavam disputando territórios, e o fronte oriental, onde há o Império Russo e o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão acabaram se colidindo. A guerra teve diversas etapas que mudaram a maneira como as guerras eram travadas. Iniciando-se, por exemplo, em uma guerra de movimento, ou seja, uma guerra em que os países invadiam o território um do outro, e parando em uma guerra estática, uma guerra de trincheiras. Essa guerra de trincheiras, eventualmente, foi a parte mais longa da guerra, foi a que durou a maior parte, sendo estabelecida tanto no fronte ocidental quanto no fronte oriental. É importante considerarmos também que houveram casos de guerras de guerrilha, houveram vários outros frontes, não apenas esses dois, mas esses foram os maiores frontes da guerra. Ou seja, foi uma guerra que, apesar da escala global, foi travada principalmente na Europa. É importante termos em mente também que foi uma guerra com um grande número de casualidades, até porque as armas utilizadas eram de mais poder comparadas anteriormente. Ou seja, tínhamos artilharia mais forte, tínhamos armas químicas como gás, e eventualmente isso levou ao desfecho da guerra em 1918. Não é um assunto fácil de ser coberto em tão pouco tempo. Então, hoje nós vimos só um breve começo sobre os motivos da Primeira Guerra Mundial e como ela aconteceu. Até a próxima!